Sabe quando você precisa mandar uma mensagem simples, tipo, Oi, cheguei, mas você sente a urgência de escrever um parágrafo inteiro justificando a vírgula que você usou? Ou quando alguém te pergunta por que você está quieta e, em vez de dizer só estou pensando, você se vê montando uma apresentação de slides na cabeça para provar que a sua quietude não é uma ofensa pessoal? A gente vive exausta, não é? Exausta de ser a nossa própria advogada de defesa 24 horas por dia. Dói, porque a gente sabe que, no fundo, esse excesso de explicação é um sintoma. É o nosso corpo, a nossa mente gritando que a gente precisa desesperadamente ser entendida. A gente não está fazendo isso por ser prolixa ou por querer chamar a atenção. A gente está fazendo isso porque, em algum momento da nossa história, a gente aprendeu que, se a gente não justificasse cada passo, cada sentimento, cada escolha, a gente seria punida. Ou pior, a gente seria ignorada. Pensa comigo. A gente não consegue simplesmente dizer não, obrigada, sem sentir a necessidade de anexar um atestado médico, a certidão de nascimento do cachorro e o planejamento anual da empresa para provar que o nosso não é legítimo. Se a gente chega 5 minutos atrasada, a gente não diz, tive um imprevisto. A gente detalha o trânsito, a cor do carro que bateu, a nome da rua, o que a gente estava pensando no momento. É como se a cada explicação a gente tivesse cavando um buraco para tentar enterrar a culpa que a gente sente só por ocupar espaço. Parece bobagem, mas é um mecanismo de sobrevivência. É o que a gente chama, baixinho, de síndrome da justificativa crônica. A gente está sempre tentando provar que merecemos o ar que respiramos. E de onde vem esse peso? Vem daquele lugar lá atrás, na infância, onde a nossa voz foi repetidamente invalidada. A gente chorava e ouvia um engole o choro, não é nada. A gente se sentia triste e escutava um que exagero, isso é frescura. A gente estava feliz e falavam para de gritar, que falta de educação. O seu mundo interno, que era gigante, foi constantemente devolvido para você com um carimbo de inválido. Quando a criança tem os seus sentimentos negados, ela não aprende a parar de sentir. Ela aprende que o sentimento dela é perigoso e que, para ele ser aceito, ela precisa de uma prova concreta, de um manual de instruções, de uma testemunha juramentada. E a gente cresce com isso. A gente cresce acreditando que a nossa experiência subjetiva não vale nada, que só a prova externa, o fato, o dado, a justificação racional é que vai nos proteger do julgamento. A gente se transforma num ser que está sempre se antecipando à crítica. Quando você está explicando demais, na verdade, você está tentando evitar a dor de ser mal interpretada, de ser vista como preguiçosa, de ser taxada de egoísta. Você está tentando controlar a narrativa porque, no passado, se você não controlasse, a narrativa que fariam sobre você seria destrutiva. O corpo sente isso, sabe? É um nó na garganta que aperta quando você precisa falar a verdade. É aquela respiração curta antes de enviar um e-mail que deveria ser simples. É a tensão constante nos ombros, porque a gente está sempre de guarda, pronta para disparar a próxima defesa. A gente vive em estado de alerta, como se o mundo fosse um tribunal e a gente fosse o ré num processo sem fim. A gente não está sendo transparente, a gente está se defendendo. E o que é mais cansativo nisso tudo é que, quanto mais a gente explica, menos a gente sente que está sendo ouvida de verdade. Porque a pessoa já cansou da explicação antes de mesmo chegar no ponto principal, que você simplesmente sentiu aquilo. Você só queria ser aceita no seu estado natural, sem precisar de 10 parágrafos de nota de rodapé. Você só queria ser vista e validada, sem precisar provar o seu valor para existir. A gente precisa entender que essa necessidade de justificar cada pedacinho da gente não é um defeito de caráter, é uma ferida. É o resquício de uma época onde a gente precisou implorar para que acreditassem na nossa própria realidade. E a gente ainda está implorando. E a gente precisa parar de implorar.
precisa começar a respirar fundo e entender que a nossa palavra, o nosso sim e o nosso não são suficientes. Eles são a prova em si. O que a gente sente é o que a gente sente, ponto final. Não precisa de um laudo técnico para provar a validade da sua dor ou da sua alegria. A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de se julgar por estar fazendo isso. A gente não escolheu esse mecanismo de defesa. A gente o construiu para sobreviver. Mas agora a gente pode escolher desconstruí-lo, lentamente, em silêncio, sem precisar explicar para ninguém o porquê. Sabe, às vezes eu fico pensando, a gente fala que quer parar de se justificar, mas a verdade é que o nosso corpo não sabe como. Não é uma escolha consciente que a gente faz na hora de responder um e-mail ou dar satisfação para um amigo. É um reflexo. É o nosso sistema de alarme gritando que se a gente não apresentar provas, seremos culpados. A gente constrói um advogado interno, sabe? Um que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, preparando a defesa para crimes que a gente nem cometeu. A gente gasta uma energia absurda tentando evitar uma crítica que, na maioria das vezes, nem viria. É uma defesa preventiva. E dói, né? Dói porque, no fundo, a gente sabe de onde isso vem. Não é frescura. É um resquício de quando a nossa voz, o nosso sentimento mais simples, era invalidado. Pensa na criança que a gente foi. Você chorava porque estava triste e ouvia: para de drama, não é para tanto. Você ficava com raiva porque a injustiça era real e era punido por birra. Você tinha medo e te diziam: isso é bobagem, para de ser fraco. O que essa criança aprendeu? Ela aprendeu que o sentimento dela, puro e simples, não valia nada. Ela não tinha o direito de existir com aquele sentimento. Para que o sentimento fosse aceito, ele precisava vir acompanhado de um relatório, de um dossiê, de uma justificativa de 10 páginas provando que a dor era legítima. A gente não aprendeu a sentir, a gente aprendeu a explicar o sentimento. E a gente carregou essa lição para a vida adulta. A gente entra numa reunião e já começa a falar antes que nos perguntem, porque se o silêncio vier primeiro, ele pode ser interpretado como incompetência. A gente pede desculpa por existir no espaço, por ter uma opinião, por precisar de descanso. A gente está constantemente tentando provar que merecemos o ar que respiramos. E o cansaço, meu Deus! A gente chega no fim do dia com os ombros duros, não por causa do trabalho, mas porque passamos o dia inteiro brigando silenciosamente para provar que a nossa existência não é um incômodo. A gente gasta toda a nossa energia vital preenchendo vazios que não são nossos, cobrindo buracos emocionais que foram abertos lá atrás, quando éramos crianças e precisávamos daquele sim validando o nosso choro, o nosso medo. E o que acontece é que a gente se fragmenta. A gente que explica a decisão para o chefe é diferente da gente que explica o atraso para a amiga, que é diferente da gente que explica o seu silêncio para a família. A gente se transforma em 1000 rascunhos de nós mesmas. E no fim do dia, a gente nem sabe qual é o original. A gente não tem mais um centro. O nosso centro de gravidade se deslocou para fora, para a aprovação do outro. E isso é perigoso, porque se o mundo te rejeitar por um dia, você desmorona. A virada de chave é desconfortável, eu te aviso logo. É dar um passo para trás e se permitir sentir o tremor da incerteza. A gente tem que aprender a deixar o silêncio cair no meio da conversa. Sabe aquela pausa que o outro espera que você preencha com uma longa explicação de 5 minutos sobre por que você escolheu aquela cor de caneca? Você não preenche, você apenas bebe o seu café. É o momento em que alguém te pergunta: mas por que você está fazendo isso agora? E em vez de montar uma tese, você respira e diz com a voz firme, mas tranquila: é a minha prioridade agora. Ou ainda mais simples: porque sim. No começo, o corpo vai reagir. Você vai sentir o calor subindo, o coração acelerando, é a memória antiga gritando: perigo, eles vão nos rejeitar se não nos justificarmos. Mas aí,
É a hora de você, a adulta, dar a mão para aquela criança interna e dizer: pode doer, mas não vai nos matar. A gente não precisa do entendimento deles para continuar. A nossa decisão é soberana. A gente confunde amor com a necessidade de ser entendida. Mas o amor de verdade não exige explicações detalhadas. Ele oferece confiança básica. E o primeiro passo é você se dar essa confiança. A cura não é sobre parar de se explicar para os outros. A cura é sobre parar de se explicar para si mesma. Parar de questionar cada respiração, cada escolha. A gente passou a vida atrás de um diploma invisível de pessoa suficiente. A gente queria que alguém finalmente assinasse embaixo e dissesse: você está liberada, você merece o seu lugar. O ato radical de libertação é entender que esse diploma não existe, e se existisse, a gente já estaria aprovada. Você não precisa provar que merece a sua paz. Ela é sua por direito. O seu sentimento é válido, porque é seu. O seu não é completo, porque é a sua verdade. O seu sim é forte, porque é a sua vontade. Ponto final. Não é egoísmo, é alívio. É deixar o corpo pela primeira vez em anos relaxar aquele músculo da alma. É se permitir ser a pessoa que simplesmente é, sem precisar de notas de rodapé ou desculpas. E se alguém não gostar, se alguém não entender a sua versão silenciosa e menos explicativa, que pena. O trabalho deles é lidar com a própria confusão, não fazer você voltar a ser o mapa detalhado que eles conseguiam ler. A sua única obrigação agora é ser honesta com a pessoa que te olha no espelho. Deixa o peso cair, tá? Deixa ele fazer barulho no chão do café se precisar. A gente não precisa mais carregar isso. Bom, a chuva parou, mas a gente continua aqui. Te espero no próximo vídeo.